E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre dólar. Afinal de contas, por que o dólar não para de cair? Porque pensando no Brasil, assim, em alguns aspectos, nós somos um país que é mais endividado do que a média dos emergentes. Os emergentes, na média, devem cerca de 60% do PIB, o Brasil deve 80%. Lembrando que essa dívida agora cresce a juros muito altos, né? Porque os juros subiram bastante aqui no Brasil. Além disso, nós temos eleições esse ano, um período sempre de muita volatilidade e que costuma afastar o capital estrangeiro do nosso país. E pensando em mundo, nós temos inclusive um cenário de guerra que pode ter consequências ainda não previstas entre dois países muito grandes, né, Rússia e Ucrânia, países inclusive relevantes no contexto internacional quando a gente pensa em exportação de commodities, pensando em ambos as agrícolas, os fertilizantes, e pensando em Rússia, as energéticas. E commodities energéticas e agrícolas mexem com o preço de base de muita coisa, né, combustível é insumo para você fazer tudo, e commodity agrícola tem a ver com alimentação. Isso pode trazer instabilidade social, sobretudo, na minha visão, em países emergentes. Então, nesse cenário, não era para o dólar estar mais alto, porque afinal de contas ele está nesse patamar mais baixo. É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Só que antes de entrar no conteúdo, eu quero lembrar você que assiste sempre os vídeos aqui do Você Mais Rico para se inscrever no canal, já que a gente está muito próximo de bater a significativa meta de atingir 1 milhão de pessoas. Na verdade, a gente já fala com muito mais de 1 milhão de pessoas mensalmente, conseguimos alcançar até 10, 15 milhões, o recorde foi 17 milhões de pessoas em um mês. Só que de inscritos aqui no canal nós temos menos de 1 milhão. Então se você gosta do trabalho, quer apoiar, se inscreva aqui para mostrar o quanto a gente é relevante. E se você já é inscrito, eu já agradeço aqui de antemão e peço que você compartilhe isso com um amigo que provavelmente vai gostar do conteúdo que nós produzimos aqui. Agora, entrando no vídeo. Logicamente, essa não é a primeira e nem será a última vez que eu falo sobre dólar. Inclusive, no final do ano passado, quando a Selic estava no patamar de 9,25, eu gravei um vídeo de título "Por que o dólar não parava de subir?". Porque apesar de juros muito altos, esses juros eles têm um impacto sobre o fluxo de capitais estrangeiros que vem aqui para o Brasil, a gente viu um dólar ainda no patamar de 5,60, 5,70, só que parece que em 2022 o jogo virou. Então a gente está vendo o dólar em patamares próximos de 4,70 e inclusive o real, a nossa moeda relativamente nova, com apenas 27 anos, de um país emergente que apanhou pra caramba desde o começo de 2020, tem sido uma das moedas de melhor performance no mundo nesse momento. Colocando um gráfico aqui na tela, a gente vê várias linhas, né? Eu vou dar destaque para duas. Essa linha que está mais abaixo, na cor rosa, é a performance do par dólar-real, que mostra que o dólar tem perdido valor contra o real. Nesse gráfico, cerca de 17,3%. Só que isso é relativo ao dia de ontem, e esse vídeo vai sair um dia depois do que eu tô gravando. Então esse número já não vai estar mais redondo. Na verdade, eu acredito que esteja até um pouco melhor para o real, no final das contas, entre esse número atual e 18%. Você vê vários países com moedas estabilizadas em relação ao dólar, ganhando um pouquinho de valor ou perdendo. E o outro destaque eu deixo para essa linha azul clara, que é o rublo da Rússia, que se desvalorizou muito em relação ao dólar. O dólar chegou a avançar 80% contra o rublo e agora avança 12%. Mas o grande ponto é pensar, nossa, entre tantas moedas no mundo, o real tem essa baita performance. Que motivos estão levando a isso? Já que a gente tem também motivos detratores para que pessoas se afastem dos investimentos nacionais. Bom, eu vou colocar entre vários motivos existentes, dois principais que com certeza são muito relevantes nessa questão do câmbio e do fluxo de capital estrangeiro que está vindo para o Brasil nesse momento. Esse gráfico que eu mostrei, ele pegava desde o início de 2022. O primeiro é a questão das commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities. Mesmo pessoas que não estão atentas para a atividade econômica do Brasil, elas meio que sabem disso, né? Que o agronegócio ele move muito capital aqui dentro do país. Isso pensando nas empresas no geral, no setor agropecuário, mas você também tem uma participação muito relevante dentro da nossa bolsa de empresas ligadas a commodities. Você pega, por exemplo, Vale e Petrobras, é basicamente minério de ferro e petróleo. E as commodities, elas subiram muito de preço nos últimos anos. E há vários fatores para isso, já falamos deles aqui exaustivamente no canal, mas citando rapidamente, você teve um aumento de oferta monetária, então é mais gente com dinheiro na mão demandando essas commodities, então o preço acaba subindo. Em algumas commodities nós não tivemos um grande aumento de oferta, ou tivemos até a diminuição da oferta devido àqueles períodos em que as economias ficaram mais fechadas e as ofertas não voltam do dia para a noite a serem o que eram antigamente, e muitas commodities têm uma demanda inelástica. As pessoas não deixam de consumir demais aquilo. Então, trigo, por exemplo, será que o pessoal consumiu menos trigo durante a pandemia? Ou vai consumir menos gêneros alimentícios? Você tem o petróleo, que é um caso à parte. Durante a pandemia, a demanda por ele caiu muito, as pessoas não estavam se locomovendo normalmente, mas agora com a normalização da circulação pelo mundo, o que a gente vê é a volta da demanda sem que a oferta tenha avançado muito com o passar do tempo. Na verdade, devido a várias
iniciativas no mundo ligadas àquela tendência ESG, o E de Environment, o S de Social e o G de Governance, ou seja, uma preocupação com o meio ambiente, social e de governança. O petróleo ele acabou sendo mal visto, então as empresas deixaram de investir na prospecção de novos poços, pensando que daqui a algum tempo a matriz energética vai acabar mudando, então não vale a pena a gente pegar mais poços de petróleo. Então, por todos esses fatores, o que a gente viu foi, no geral, um aumento de preços das commodities. E como somos um país que exporta muitas commodities, isso acaba trazendo mais fluxo de capital aqui para o Brasil. E pensando agora em bolsa, se a gente for pegar a composição da nossa bolsa, ela é muito posicionada em dois segmentos. Um deles é o de commodities e o outro é o segmento bancário, que também vem a lucrar com o segundo fator que eu vou falar aqui nesse vídeo. E aí o estrangeiro, pensando nisso, ele envia mais capital aqui para o Brasil. E quanto mais dólar entrando no Brasil, como ele fica menos escasso aqui, fica mais abundante, menor o preço do dólar em comparação com o real. Pegando dados da B3, nós vimos uma entrada até agora, no ano de 2022, de 64,1 bilhões de reais aqui na nossa bolsa, convertendo esse dólar que veio para o mercado nacional. Na verdade, esse dado já está ajustado, porque eles tinham estimado um fluxo 42% maior. A B3 estava colocando que eram 91 bilhões até 2022. 91 era um número gigantesco, mas mesmo com esse acerto do fluxo, eles estavam considerando operações com empréstimo de ações dentro desse fluxo, e aí por isso o número ficou inflado, mas mesmo assim, 64 bilhões em 3 meses, já que a gente acabou de começar o mês de abril, é muito significativo. Comparando esse número com os números do ano passado, de 2021 inteiro, a gente teve em 2021 um fluxo de cerca de 100 bilhões de reais do estrangeiro para o mercado nacional. Hoje, com 3 meses, ou seja, ainda falta todo um ano pela frente, praticamente, mais 9 meses, a gente já tem 64% desse fluxo. Então isso, logicamente, auxilia bastante nessa questão do câmbio, leva o câmbio para baixo e a bolsa para cima. Porque mesmo com juros muito altos aqui no Brasil, e isso acaba competindo um pouco com a bolsa, o pessoal começa a fazer conta, será que vale a pena correr risco quando eu posso emprestar dinheiro para o governo ganhando juros de 2 dígitos? A bolsa tem subido. É lógico que a gente tem meio que duas bolsas aqui no Brasil, né? O que tem subido? Commodities e bancos, e uma outra parte, empresas que tinham suas métricas muito esticadas, que dependiam muito de consumo, setor de varejo, por exemplo, tem caído muito. Mas em todo caso, o balanço final, né, pegando o Ibovespa como nosso principal índice, é positivo com uma subida de cerca de 15% no ano. E isso em um ano com muita volatilidade mundial. E isso porque eu tô falando em reais. Se a gente for pensar em dólar, pegando, por exemplo, o ETF EWZ, que é negociado nos Estados Unidos e tem uma composição similar à do Ibovespa, né, a gente pode falar simplificadamente, não é bem isso, que seria uma espécie de Ibovespa em dólares. O que a gente vê é essa valorização de cerca de 15% do mercado nacional, somada à valorização do real contra o dólar. Então esse EWZ já avança quase 40% no ano, o que é muito bom pensando em um ano cheio de incertezas, né? Embora todo ano tenha um monte de incertezas, mas esse nós temos um cenário de guerra. E o outro fator, que na minha opinião talvez seja até o fator principal, é a questão do diferencial de juros que nós temos no Brasil comparado a outros países do mundo. Então se a gente for pegar a taxa Selic no começo do ano passado, ela estava em 2% ao ano, em um país com uma inflação historicamente alta. Então pensa com a cabeça do investidor estrangeiro, né? Para que eu vou colocar dinheiro no Brasil para no final das contas perder dinheiro, tá comprado em uma moeda fraca, que é o real, para ganhar uma recompensa pequena, 2% ao ano, sendo que essa recompensa em reais nem compensa a inflação que nós vemos em reais, ou seja, depois de deixar meu dinheiro investido por um tempo, ele vai estar comprando menos coisas no futuro. Então isso afastava o investidor estrangeiro e fazia até com que o investidor nacional direcionasse mais capital para o exterior. Só que a partir de março, a taxa Selic foi aumentando. E nesse momento, com a taxa Selic atual de 11,75, comparado com essa taxa Selic de 2% que nós tínhamos no começo de 2021, nós já vimos um aumento de 9,75 pontos percentuais. Só que na próxima reunião do Copom, já está meio que dado que a gente vai ter algo em torno de mais 1 ponto percentual de aumento. Ou seja, essa Selic iria para casa dos 12,75. Então essa taxa de juros passa a ser muito atrativa, sobretudo quando a gente pensa no contexto mundial. Em que outros países têm uma taxa como essa? Colocando aqui na tela, por exemplo, para vocês verem uma tabela que eu tirei do Clube dos Poupadores, que tem o ranking de juros reais no mundo, a gente vê que hoje os países que teriam juros mais altos do que o Brasil, já descontadas a sua inflação dos últimos 12 meses, seriam Rússia e China. A Rússia com uma taxa fortemente positiva de 9,92, mas a Rússia está em guerra, está sofrendo uma série de sanções internacionais. Então será que compensa correr esse risco todo para ganhar essa taxa real? Sendo que essa é a taxa que está na tela, considerando uma inflação na Rússia de 9,17% e essa inflação dos 12 meses passados. Vai saber qual é
inflação dos 12 meses que virão pela frente com essa série de sanções que a Rússia está sofrendo. A China tem uma taxa de 12,78, mas a China não tem um fluxo cambial livre. É difícil você trocar a moeda chinesa, o mercado lá tem uma série de restrições. Então, tem um prêmio, mas também tem, logicamente, bastante risco. E aí você tem o Brasil, que nesse momento, pelos números da tela, tem uma taxa de 11,75, nossa Selic atual, mas como eu já disse, uma tendência ainda de aumento, e uma inflação dos últimos 12 meses de 10,54. Mas, novamente, essa é a inflação que passou. Supondo que a nossa inflação fique em cerca de 7% nesse ano, que eu acho que é um número bem razoável, dentro de um futuro que a gente não conhece, é só uma suposição, a gente teria uma taxa de juros real na casa dos 5%. Então, aqui com essa taxa de 1%, a gente já seria o terceiro país desse ranking. Com 5% passaríamos a China, só ficaríamos atrás da Rússia, mas a inflação da Rússia pode vir a ficar muito mais alta, então o Brasil talvez fosse o primeiro desse ranking. E aí isso cria um estímulo para que o investidor internacional ele olhe pra gente com outros olhos. Pensando na cesta dos países emergentes, né? Já que para o investidor internacional muitas vezes o Brasil é só mais um entre várias opções de emergentes. Então ele começa a olhar, olha, a China tem juros reais, mas o Brasil acho que vai ter mais e é mais fácil entrar e sair do país. A Rússia pode ter juros, mas está em guerra. Ucrânia, também emergente, está em guerra. África do Sul tem uma série de problemas também, não tem tantos juros quanto o Brasil. México, mesmo problema dos emergentes, não tem tantos juros quanto o Brasil. Então o Brasil começa a ser muito atrativo para esse pessoal. E eles fazem o chamado carry trade, ou seja, eles pegam dinheiro em países de juros baixos, como por exemplo os Estados Unidos, onde a taxa de juros está na casa do 0,5%, e mandam esse dinheiro para países com juros altos para ganhar essa diferença entre os juros. E aí você pensa, pegar por 0,5 nos Estados Unidos para investir em real para ganhar 12, que é mais ou menos o que ele vai ganhar, sendo que o real ainda pode vir a se valorizar contra o dólar devido a esse cenário de elevação dos juros, isso traz muito fluxo aqui para o país, não só para a bolsa, mas também para o mercado de títulos, o que com toda certeza explica boa parte dessa valorização incomum nesse cenário internacional e também pensando nos acontecimentos que teremos no ano, do real frente ao dólar. E aí ficam as perguntas, né? Até onde vai essa valorização? Muita gente já projeta um real se valorizando ainda mais, o dólar caindo abaixo de 4,50. Outros dizem que quando começar realmente o cenário da eleição, né? Porque o mercado ignora, uma hora ele coloca aquilo no preço. Aí isso tende a voltar um pouco. Tem também o ponto de que como a inflação é um fenômeno global hoje, vários países estão sofrendo com ela, daqui a pouco você vai ver outros países elevando as taxas de juros e eles ficam mais competitivos em relação ao Brasil, isso pode afetar um pouco esse fluxo cambial para cá. Então, a bem da verdade, nós não sabemos até onde isso vai. Mas o investidor ele tem que tomar sempre decisões dentro desse cenário de incerteza. E aí o que eu penso é o seguinte, né? Eu não paro de receber perguntas de tá na hora de começar a me expor ao dólar, tá na hora de mandar dinheiro para fora do Brasil ou investir em investimentos que nós temos aqui no mercado, mas atrelados ao mercado internacional. E na minha visão, sim. Na verdade, sempre é a hora de você começar a se expor ao exterior. Aqui no Brasil nós temos o chamado home bias, né? Um viés local muito forte. A gente investe muito no Brasil e ignora o restante do mundo, sendo que é extremamente improvável que as melhores oportunidades todas estejam dentro do nosso país. Ao longo da história, não foi assim, dificilmente no futuro será assim também. Então, por conta disso, vá montando a sua exposição. Ah, mas Bruno, pode ser que o dólar caia mais, né? Caso os juros continuem subindo. Isso pode acontecer, mas aí você tem que ter uma grande diferença na sua cabeça. Diversificar o seu patrimônio, dolarizar o seu patrimônio é diferente de querer operar câmbio. O cara que quer ficar comprando e vendendo dólar tem que estar muito mais atento a essa questão dos fluxos cambiais, o que está acontecendo. Agora, o investidor comum, né, que é o meu caso, que quer simplesmente pensar na preservação e aumento do patrimônio dele ao longo do tempo, esse cenário de queda do dólar contra o real, ele é ótimo, porque você consegue comprar mais dólares utilizando menos reais para isso. E por mais que esse cenário ele possa se estender mais, isso não seria um problema, porque eu penso sempre no cenário a longo prazo. E olhando a tendência de longo prazo do dólar contra o real, o que a gente vê é que apesar de alguns anos onde o real se valoriza contra o dólar, a tendência é aquela de 1 para 1 é 94, aí 98 virou R$2 para comprar um dólar, depois foi 3, depois foi 4, depois foi 5, chegou quase a 6 muito recentemente e agora está voltando. Pensando nisso e muito provavelmente na manutenção desse cenário ao longo dos anos, porque os Estados Unidos são um país que cresce mais do que a gente, eles são um país que tem menos inflação. Agora, por exemplo, em 12 meses a gente está com mais de 10% de inflação, eles estão com 8%. Eles são um país que tem muito mais demanda pela moeda deles. Ah, mas o dólar pode deixar de ser a moeda mundial. Mesmo assim, né? A Libra deixou de ser a moeda mundial lá no meio do século XX e, mesmo assim, a Libra é muito mais valorizada do que o real hoje. Inclusive, é mais valorizada do que o dólar ainda, em questão de câmbio. Então, pensando em tudo isso, em segurança jurídica, em estabilidade, eu ainda prefiro ter uma boa parte
do meu capital alocado em dólares ou em investimentos que no final das contas estejam ligados a outros países que não o Brasil. E nesse cenário, aproveitar essa queda do dólar, ela passa a ser vital para que você faça uma melhor alocação dos seus ativos. E logicamente, não faça isso de uma vez, não queira dar um grande tiro ali para acertar realmente o centro do alvo, porque o dólar pode cair mais, pode até cair bem mais, vai saber o que pode acontecer. Então vá fazendo isso aos poucos. Até porque o dólar é uma oportunidade hoje na minha visão? Sim. Mas os juros aqui no Brasil também são oportunidade? Claro, até por isso que tem muito dólar entrando aqui no país. A bolsa também é uma oportunidade? Também. Criptomoedas também são? Também. Eu acho que a gente está num cenário onde se você botar uma venda nos seus olhos e der um tiro, você vai acertar num bom alvo, porque tem muita coisa boa para quem tem capital para investir acontecendo. Já ao contrário, para quem não tem, é ruim, né? Porque juros muito altos, eles acabam impactando mais as pessoas que estão endividadas e os juros estão mais altos porque o preço de tudo subiu porque a inflação está alta. Mais ou menos aquela frase bíblica de Mateus, né? O princípio de Mateus que diz que a quem tem mais será dado e a quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então, justamente por isso, tenha atenção com a sua educação financeira, com as suas finanças, para que esses períodos de instabilidade possam representar oportunidade de crescimento para você. Porque quem não fez esse dever de casa lá atrás acaba sofrendo muito mais do que quem fez. Bom, esse era o recado do vídeo, pessoal. Quero saber também a opinião de vocês. Estão aproveitando essa queda do dólar? Acho que vai começar a subir, que vai cair mais, que na eleição ele vai disparar? Deixem aqui nos comentários. O conhecimento está disperso pela sociedade. Vocês aprendem comigo e eu também aprendo com vocês. E se não é inscrito, te convido novamente. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um grande abraço e até a próxima.